E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. No livro de hoje, nós iremos ler no 1 Reis, capítulo 17, também o capítulo 18. A profecia de Elias contra Acabe. Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vivia Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Ó, isso é forte, hein? Presta atenção. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, Jesus. Perdi. Retira-te daqui, vai para leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Os milagres em Sarepta. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: Tão certo como vivia Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porquanto assim Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Aleluia, glória a Deus. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses conhecimentos, o filho desta mulher, viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: Dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente nos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre seu leito, seu leito sobre sua cama. Em seguida clamou ao Senhor, dizendo: Ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahvé, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé
proferida por tua boca é toda verdadeira. Bom, mas os milagres que Deus tinha operado através de Elias antes do menino morrer. Não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija, né? Nós temos aí essa dificuldade. Aquilo que Deus faz não tem mais valia, né? É necessário que nós recebamos da mão de Deus um outro milagre para que nós creiamos que Deus existe. Há um tempo na igreja eu voltava a falar, e eu sempre repetia esse testemunho que aconteceu com a gente, porque se talvez Deus não tivesse intercedido aqui como na viúva, né, e ela tivesse morrido de fome, teria acabado, né? Então, eu sempre contava esse testemunho na igreja, porque foi algo que aconteceu conosco muito maravilhoso. Eu gosto, né, de sempre estar relembrando, porque se Deus não tivesse esticado sua mão para nos socorrer, talvez nós não teríamos vivido mais um dia, mais um ano, mais uma hora, mais um mês. Então, eu gosto de sempre relembrar os milagres que Deus operou nas nossas vidas, né? Elias vence os profetas de Baal, capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-se diante de Acabe. Eis que vou mandar chover sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra procurando todas as fontes de riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, e Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com o seu rosto rente à terra e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que fiz de errado? Que pecado cometi para que entregues teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguns para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te enquanto eu te deixar. Se eu for disser isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me exterminará, e eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé, como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas, e os abasteci de comida e água? E agora ordenas: vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Elias opera milagres no Carmelo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe:
és tu mesmo, o flagelo de Israel. Ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azera, que se fartam à mesa de Jezabel. Os holocaustos sobre o Carmelo. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias aproximou-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou eu o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparai outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós dos novilhos, e preparai o primeiro, considerando que sois tanto, clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo no sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responda-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam em rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retaliavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais haviam chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar, e em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com dois semeaços, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-o sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram. Segunda vez. E de novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu
és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamou a uma só voz: só Yahvé o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhe ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fez-os descer próximo ao riacho de Quisson, e lá os degolou a todos. Cai chuva no tempo de Deus. Cai a chuva no tempo de Deus. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porque já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se rente ao chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olhe para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas só do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. E aqui nós finalizamos o capítulo 17, também o capítulo 18. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.